agora a respeito de negócios com soja, comercialização, volatilidade, ausência da China em relação às aquisições, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com Marcos Araújo, ao vivo pela internet, ele participa conosco. Marcos, temos um cenário aí de volatilidade que todos os dias ganha um contorno diferente, dependendo da questão geopolítica, dependendo do petróleo, também de demanda, mas a verdade é que nós temos pontuações distintas quase que diariamente e uma influência muito forte do dólar. Como é que você avalia este momento para o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. O mercado da soja nesse momento é um momento de cautela, onde nós vimos aí os produtores vendendo muito da mão para a boca, diante desse forte recuo que houve nos últimos dias, principalmente devido ao fortalecimento do real frente ao dólar e um recuo dos prêmios da soja na exportação, Fabiano. Os melhores preços hoje praticados no mercado interno estão nas indústrias processadoras de soja, as quais vivem um bom momento, com um retorno bem positivo, em torno de $50 por tonelada, ao processar a soja em grão e vender o farelo e o óleo de soja. Portanto, nós temos agora o produtor ficar cuidando, não tomar grandes decisões no mercado físico, é o que nós acreditamos nesse momento, Fabiano. E Marcos, essa situação tem refletido aqui no Brasil com essa comercialização sempre pontual por parte do produtor rural brasileiro. Já teve uma saca de soja com valores em reais bem mais elevados, mas estamos num ano diferente, podemos dizer assim, um ano eleitoral, é um ano no qual os fundamentos econômicos apontam para uma tendência de dólar mais baixo, mas isso vai depender muito da corrida eleitoral brasileira e o que, entre os principais candidatos, o que nós vamos ter aí de programa econômico. Como é que isso pode se refletir para o mercado da soja, principalmente pensando no mercado financeiro um pouco mais nervoso, dependendo do andar do desenvolvimento dessas eleições? Muito bem, Fabiano. Nas últimas 6 eleições do Brasil, 4 delas o dólar ganhou consistentemente frente ao real. Apenas 2 eleições o real ganhou frente ao dólar. Portanto, nós vamos ter então um grande momento de volatilidade pela frente. Nesse momento o Brasil vive uma grande entrada de fluxo, porque nós temos um juros e um juros real, apesar de uma situação muito maior do que os Estados Unidos. Então o pessoal que faz aí a arbitragem entre moedas está trazendo muito dinheiro para o Brasil e passando essa questão eleitoral, com toda a melhora das nossas contas públicas e também uma expectativa de uma melhora do setor de consumo no Brasil, a expectativa de que numa situação normal da economia brasileira, o real tende a voltar a continuar ganhando força frente ao dólar. Cristiano, portanto, os produtores têm que tomar muito cuidado nessa próxima temporada 22 e 23, ao comprar os insumos aí na casa de 4,70 e não fazer uma venda futura da sua soja para garantir uma boa relação de custo em sacas por hectare, pagar para ver a soja para vender lá em 2023, vai que o dólar vem a 3,80, tem analistas econômicos apontando essa possibilidade, essa conta daí é bem ruim para o sojicultor nesse cenário que eu citei. Muito bem, Marcos. Então, hoje o produtor ele tem alguns focos, o sojicultor brasileiro. Entre eles, a comercialização da soja que ele tem da campanha 2021-2022, ela tem algumas questões próprias. Ele tem também a questão de aquisição de insumos para a safra nova, 2022-2023, e, claro, a comercialização também, ou pelo menos pontuar aquilo que vai cobrir pelo menos os custos de produção da próxima safra, pelo menos uma visão geral, seria este o procedimento. No cenário internacional, nós temos a China hoje um pouco afastada em relação às suas aquisições, colocou à disposição, inclusive, seus estoques públicos dentro do mercado interno chinês. Essa movimentação do principal importador de soja do mundo pode ser um cenário também de estratégia para tentar conter preços da soja no mercado internacional e, em algum momento, ela tem que voltar para esse mercado, Marcos? Esse pensamento é possível? É sim, você vê vários movimentos, vários líderes a nível mundial aí
tomando medidas ao controle inflacionário dos alimentos, por exemplo, próprios Estados Unidos, com essa possibilidade de aumento, né, de 1 milhão de barris por dia nos próximos 6 meses, a fim de controlar a inflação de alimentos. Você tem a China nesse momento com uma grande oferta e excedente de carne suína, faz com que as indústrias na China estão trabalhando com margens negativas. Fabiano, portanto, nessa temporada, inicialmente a expectativa de importação da China era quase 103 milhões de toneladas, agora nós estamos trabalhando com uma possibilidade de importação de 88 milhões de toneladas versus 91. Lembrando, a temporada que começou em outubro do ano passado e termina em setembro desse ano. Portanto, você tem aí sim várias medidas políticas a fim de controlar a inflação, mas como a gente falou, essa quebra na produção na América do Sul de 35 milhões de toneladas faz com que a soja, do ponto de vista de segurança alimentar, esteja com pelo menos a luz amarela, e toda a responsabilidade de suprimento agora no segundo semestre será dada aos Estados Unidos, e você vai ter toda uma especulação climática para frente. Marcos, para encerrarmos a nossa entrevista, no próximo mês, se eu não estou enganado, o Departamento de Agricultura norte-americano já deve trazer, no seu relatório de oferta e demanda, ele já deve trazer já números para a safra 2022-2023. São os dados, então está confirmando, é isso mesmo, já traz no próximo relatório. E esse relatório, as estimativas, elas estão muito ligadas também com a intenção de semeadura lá para os norte-americanos, de soja e milho, né? Nós tivemos ali uma pontuação no final de março que soja deveria subir, né, uma área maior, só que a verdade é que nós temos hoje, no comparativo, preços de milho que poderiam ser, nos Estados Unidos, que poderiam ser mais atraentes para o cultivo do que soja. Podemos ter algumas surpresas aí no decorrer, porque nós temos aí um segundo semestre, né, finalzinho de primeiro semestre, um segundo semestre, com muita situação de expectativa. Também uma delas seria essa confirmação diária norte-americana. Certamente, Fabiano, você está correto. Nós aqui não acreditamos que deva confirmar essa enquete que o USDA fez junto aos produtores sobre a intenção de plantio nos Estados Unidos. Muitos produtores americanos efetuaram suas compras de insumos antecipadamente. Para você ter, né, uma ideia, nesse momento, os atuais níveis de preço do milho na Bolsa de Chicago, assim como a soja, para o produtor norte-americano, ele está lucrando R$ 1.200 plantando milho contra $500 plantando soja. Ou seja, uma diferença maior para o milho de $700 por hectare. Portanto, é muito mais atrativo o produtor norte-americano ir para o milho do que para a soja.